Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Imagine um mundo igual ao nosso planeta, a nossa Terra, mas um mundo onde a magia existe, onde as sociedades secretas dominam, espalhando caos por todos os lados. Imagine um mundo onde anjos, demônios e vampiros vivam junto com os seres humanos, escondendo-se, atacando, promovendo caos. Este é o mundo de Trevas RPG. E neste quadro, nós vamos comentar, passo a passo, tudo que você, narrador, precisa saber para ambientar a sua campanha no cenário de Trevas RPG. Então, se você curte uma boa aventura naquele clima de suspense, terror místico, Trevas RPG é indicado para você. Fica aí, que depois da vinheta eu vou te contar tudo. Se você ainda não me conhece, permita-me que eu me apresente. Eu sou Francinete Coutinho, professora, nerd e narradora de RPG de mesa. Nesse quadro, a gente vai mostrar vários e vários cenários de RPG. Então, fica de olho aí, que toda semana vai estar saindo um vídeo falando a respeito de ambientes ideais para você poder realizar a sua campanha. Hoje, eu vou falar a respeito do Trevas RPG, como eu já tinha dito anteriormente. Antes de começar a falar no cenário propriamente dito, eu preciso dizer que Trevas RPG é um cenário brasileiro, por sinal, um dos melhores cenários de RPG já criados no Brasil. Ele foi escrito pelo Marcelo Deodébio e surgiu a primeira vez numa das edições da revista Dragão Brasil, né, lá na década de 90, e depois ele foi transformado em livro e tudo, e centenas de pessoas iniciaram a jogar RPG de mesa, incluindo eu. Para mim é muito importante falar sobre o Trevas RPG, e eu quis iniciar esse nosso quadro de cenários de RPG pelo Trevas, porque foi a primeira campanha de RPG que eu joguei foi ambientada no mundo de Trevas. Então, Trevas, para mim, é um cenário particularmente incrível, pessoal, né? Eu tenho, assim, um carinho muito grande pelo trabalho do Deodébio, tá? E a editora que lança, né, o cenário Trevas no Brasil é a editora Daimon, tá certo? Uma editora de livros de RPG, mitologia, essas coisas, né? Jogos e tudo. E basicamente o que tinha para falar era isso. Vamos ao sistema, né? Vou explicar para vocês por que o cenário Trevas RPG fez tanto sucesso e por que você deveria ambientar a sua aventura de terror gótico nesse ambiente, tá bom? Então pega pipoca, senta confortável, que nós vamos começar a desvendar esse mundo, tá? Se você nunca jogou RPG de mesa e esbarrou nesse vídeo por acidente, você deve estar meio perdido. Então, permita que eu lhe explique que RPG é um jogo de interpretação de papéis, onde um grupo de amigos se reúnem para escrever uma história, tá certo? Então, eles vão contar uma história e vão fazer essa história criar vida a partir de suas interpretações. Legal, né? Se você tem curiosidade sobre isso, não deixe de conhecer o meu quadro sobre sistemas de RPG, tá ok? Vai lá no meu canal, dá uma olhadinha que você vai gostar muito, tá bom? Voltando para o nosso cenário de Trevas RPG, eu tenho aqui este mapa, né? Esse aqui é de um dos suplementos do Trevas, o Arcano, tá ok? Mas é a mesma imagem que também está no livro básico, né? Que é mostrando, assim, o cenário dos mundos, dos planos que compõem, né? O cenário de Trevas. O Deodébio, gente, ele é um grande amante, né? De mitologia, misticismo, estudioso, né? Das lendas e teorias místicas que existem.
E ele utilizou todo esse conhecimento que ele tinha em mitologia, né, misticismo, para poder criar um cenário de terror, tá certo? Um cenário de terror meio gótico, meio místico, que, na minha opinião, assim, deu muito certo. Então, assim, se você é uma pessoa religiosa, é preciso que você entenda que tudo isso aqui é ficção, tá? Tudo é esbaldado em mitologias, em momento nenhum a gente aqui quer atacar uma ou outra religião, até porque eu sou cristã, tá bom? Então, deixando logo isso bem claro, para que não haja nenhuma interpretação errônea a respeito disso. Mas, como vocês estão vendo aqui no mapa, né, acho que está dando para ver aqui, que ele é dividido em várias regiões, né, a gente tem aqui espírito, que seria o reino para onde as pessoas que morrem, os espíritos desse mundo, eles iriam para o reino de espírito. Aqui você tem sonhar, que é normalmente onde as pessoas vão quando elas dormem, elas penetram no mundo de sonhar. E aqui o plano físico, né, onde fica o nosso planeta, a Terra, e vários outros planos, né, estão aqui descritos, como, por exemplo, o plano de Arcano, né, o plano de Paradísia, tá? E a gente vai, ao longo, à medida que a gente for trabalhando esse cenário, a gente vai falar sobre cada um desses planos, tá ok? Bom, pessoal, se você quer ambientar sua campanha no mundo de trevas, a primeira coisa que você precisa saber é que neste cenário, informação é poder. Você ter informações que lhe permitam dominar aquelas entidades ou criaturas que não a possuam, é a sua carta na manga, tá certo? Por isso surgiram as chamadas sociedades secretas, né? Então, o que seriam as sociedades secretas? As sociedades secretas, elas seriam entidades, instituições, grupos de estudiosos que estudam os segredos da magia, né, e dos conhecimentos místicos que formam a arquitetura do cenário de Trevas RPG. Então, se você quer ser um estudioso de magia em Trevas, a primeira coisa que você precisa saber é sobre a existência de um mecanismo, tá ok? Conhecido como a Roda dos Mundos. A Roda dos Mundos, gente, ela é um mecanismo astral, tá certo? Que ela engloba todos os planos de existência. Em Trevas existem vários planos de existência sobrepostos uns aos outros. E mais, os planos inferiores, eles sugam energia, eles sugam magia dos planos superiores, tá certo? É como se os planos inferiores, eles se alimentassem da magia e da energia dos planos superiores, tá ok? Então, o nosso planeta Terra, ele fica na terceira divisão, né, da parte da roda dos mundos que envolve o sistema solar. A roda dos mundos, ela determina o surgimento e a morte de todos os mundos, de todos os planetas, tá certo? Então, se surge um novo planeta, ou se um planeta que já existia, ele deixa de existir, isso acontece por causa do giro da roda dos mundos, né? E ao abarcar, né, todo o universo, a roda do mundo divide ele em nove pedaços que a gente chama de orbes, tá? Então, as orbes, elas são as divisões, né? São como se fossem os setores, né, criados pela roda dos mundos, os planos existenciais, digamos assim, né? A nossa Terra, ela fica na terceira orbe do sistema solar. A terceira ordem do sistema solar, ela é chamada de Satânia. Acima dela fica o plano de Paradísia, que seria de onde vêm as criaturas que nós comumente chamamos de anjos ou deuses. E abaixo dela fica o plano de Arcano, que seria como se for, o plano inferior, né? Então, como eu falei para vocês, Arcano, né, ele sugaria a sua energia, a sua magia da Terra, e esta, por sua vez, de Paradísia. Paradísia já de um plano superior, né? E assim sucessivamente, tá ok? Bem aqui no canto, gente, a gente tem o Éden, tá? O Éden, ele é um plano altíssimo, né? Na roda dos mundos, onde os seres que vêm de lá, eles têm poderes, assim, divinos, né?
Então, e Tenebra, que seria como se fosse um dos planos mais inferiores, tá? Então, as criaturas de Tenebra também, elas teriam um grande poder, só que, ao contrário das criaturas de Éden, o poder dela já seria voltado para o mal, enquanto que as criaturas de Éden, né, na sua grande maioria, elas estariam mais voltadas para, assim, digamos, o lado divino, né? Então, vocês vão, à medida que a gente for trabalhando no mundo de trevas, vocês vão penetrar em cada um desses planos e conhecer cada um deles, né? Basicamente, sobre a roda dos mundos, o que você precisa saber é isso, né? É que ela determina a posição, né? Dos mundos, os mundos que surgem e os mundos que deixam de existir. Tudo isso está sob o controle, né, do giro da roda dos mundos. Vamos falar agora sobre a primeira sociedade secreta. Como eu falei para vocês, a sociedade secreta, elas são espécies de, digamos assim, de instituições, entidades, grupo de pessoas, tá? Que se reúnem, grupos de seres, né? Que se reúnem para utilizar o poder do conhecimento a respeito da roda dos mundos e dos mecanismos espirituais para poder dominar outros seres que não possuem esse conhecimento. E é claro, tudo isso surgiu em algum lugar. Então vamos lá a um pouquinho de história para a gente entender como surgiram as sociedades secretas e como elas passaram a dominar o mundo de trevas. Então tudo começa, gente, quando o Demiurgo, né, também conhecido pelo nome de Jeová, ele atravessa a fronteira entre o Éden e o plano de Paradise, né? Então, lembra que eu falei que Paradise é o plano imediatamente superior ao plano onde fica a Terra? Pois bem, o Éden, ele fica acima de Paradise. O Demiurgo, ele atravessou a barreira entre os dois planos astral, ele era do Éden, surgido no Éden, ele atravessa a barreira e vem para Paradise. Quando ele chega em Paradise, né, ele cria o que nós conhecemos como Cidade de Prata. A Cidade de Prata seria o lar dos seres que a gente chama de anjos alados, tá bom? Então, o Demiurgo, ele seria o criador dos anjos, né? E, de certa forma, poderíamos dizer assim, do universo como nós conhecemos. Antes do Demiurgo, não existia, acredita-se que não existia nada, tá certo? No plano de Paradise. Outros acreditam que havia a existência de uma entidade que é conhecida apenas como o Ancião dos Tempos. Ninguém sabe quem é o Ancião dos Tempos, ninguém sabe de onde ele veio, nada a respeito deles. Apenas acredita-se que ele já existia aqui antes da chegada do Demiurgo. O Demiurgo, ele criou a Cidade de Prata, os anjos alados, exércitos e exércitos de seres para o adorarem, né? Para governarem ao seu lado. E empolgado, ele vem até Satânia, né? Onde ficaria o nosso planeta, a Terra, e lá ele resolve criar a Terra. Então, ele resolve criar animais, ele resolve criar plantas, ele resolve criar os seres humanos. Acontece que, quando ele faz tudo isso, ele chama a atenção de um dos seus generais, Lúcifer. Lúcifer era um anjo, tá certo? Que servia na Cidade de Prata como general. Ele era altamente carismático, era muito querido por todas as pessoas que habitavam lá na Cidade de Prata, de tal forma que ele se sentiu bonzão, né? Eu sou belo, eu sou poderoso, eu sou corajoso, eu sou o último pacote, o último biscoito do pacote. Eu sou a última gota d'água do deserto. E por pensar, né, dessa forma, Lúcifer achava que ninguém mais merecia o direito de governar sobre a criação terrestre, a não ser ele. Acontece que o Demiurgo não concordava muito com os planos, né, de dominação de Lúcifer. Talvez ele achasse o cara assim meio debochado, né, meio abusado, não sei bem ao certo. Mas o fato é que Demiurgo, ele tinha outros planos para a Terra. E esses planos não envolviam Lúcifer.
Mas Lúcifer ficou tão chateado, que ele fez uma coisa que vocês jamais vão imaginar. Aí vocês vão parar para olhar para mim e vão dizer, puxa, o cara tinha muito carisma, né? Mas gastou nada em inteligência. Pois é, gente. Ele resolveu desafiar o próprio Deus. Então, os anjos, naquela época, eles viviam num castelo chamado Ostergol. Esse castelo, gente, ele era imenso, quase do tamanho de uma metrópole humana, tá certo? E lá Lúcifer e os outros soldados, os outros anjos viviam naquele lugar. Então, de pouquinho em pouquinho, o Lúcifer foi lá insuflando as ideias dele, né? Foi colocando o governo do Demiurgo meio que em xeque, apontando erros, apontando coisas que ele considerava, né, erradas, né? Tipo como que incentivando os outros anjos a se rebelarem contra o seu criador. E aí ele conseguiu o apoio, tá certo, de alguns dos generais que trabalhavam com ele conseguiu que esses generais também se voltassem contra o Demiurgo. Segundo o poeta Milton, né, os que o apoiaram, né, os que ficaram com ele foram os seguintes: Moloque, Chermos, Baalim, Astorete, Tamuz. Né? Então, esses foram os generais que seguiram Lúcifer na criação da primeira sociedade secreta. E essa primeira sociedade secreta aconteceu exatamente lá, no castelo Ostergol, né? Bem debaixo das barbas do Demiurgo, eles conseguiram arregimentar 1/3 dos anjos da Cidade de Prata. Lúcifer conseguiu passar o seu veneno, conseguiu convencer 1/3 dos anjos a lutarem ao lado dele. Veja que a inteligência não era muito forte desse povo, né? Então, chegando lá, né, eles invadiram, né, o Castelo Júpiter. O Castelo Júpiter, ele era um outro castelo, até maior do que o Castelo Ostergol, mas lá em Júpiter, quem vivia era o próprio Demiurgo e os chamados anjos altíssimos, né, que era uma casta de anjo muito especial, né, que vivia lá praticamente lado a lado do Criador. Então, eles invadiram, lutaram contra o líder lá, né, Miguel, das falanges celestiais. Então, Lúcifer e os seus anjos, combatendo o dobro das suas forças, né, conseguiram derrotar Miguel e as suas falanges e conseguiram chegar até o Solário. O Solário era a parte do castelo de Júpiter onde vivia o Demiurgo. Ao penetrarem no Solário, eles encontraram o próprio Criador ao lado do seu filho, Cristos. Naquele tempo, Cristos era realmente conhecido apenas como o filho iluminado, né? E eu acho que o Demiurgo olhou assim, né? Aquele levante de anjo na sala principal ali, e o filho olhou para ele e disse: pai, relaxa, pai, deixa aí que eu cuido, deixa comigo, né? Cristo ergueu-se, puxou a sua espada de 1000 sóis, e olha que nesse dia ele não estava disposto, né, a se fazer muita extravagância, ele pegou só de 1000 sóis, podia ter pego uma mais poderosa, né? Sua espada brilhava com um brilho de 1000 sóis, e ele começou sozinho, tá? Sozinho, o cara era o cara, né? A combater Lúcifer e seus anjos. Então, raios para cá, raios para lá, anjo voa para um lado, anjo voa para o outro. Eu não sei se tinha banho de sangue, eu não sei se anjo sangra, mas enfim, a luta foi tão grande que se estendeu por toda uma eternidade. Dizem, tá? Dizem os conhecedores que naquele dia, o universo brilhou, talvez pela única vez, e depois daquilo, tudo mergulhou numa escuridão eterna. Mas Cristo, sozinho, conseguiu derrotar Lúcifer e seus anjos. E os arremessou da Cidade de Prata para dentro de um fosso que futuramente seria conhecido como o nono círculo do inferno. Depois, o castelo de Ostergol, que foi o palco da primeira sociedade secreta, foi devastado, totalmente destruído. Mas dizem que ainda hoje, se você pegar uma navezinha e viajar lá até os limites entre Júpiter e Marte, você ainda consegue ver através
dos meteoros que tem lá, né? Você consegue enxergar e ver os restos do que sobrou do castelo onde foi criada a primeira sociedade secreta. Depois que a primeira rebelião foi, digamos assim, reprimida por Cristo, e Lúcifer e os seus anjos foram punidos, né, sendo arremessados no inferno, era de se imaginar que tudo ficaria tranquilo em Paradise. Mas, na verdade, outros deuses, né, acabaram, assim como Demiurgo, encontrando uma forma de atravessar a barreira entre o Éden e Paradise. Os primeiros a chegarem, logo após o Demiurgo, foram os deuses gregos, né? Entre eles, Uranus, o pai céu, e Gaia, a mãe terra. Diz que eles se apaixonaram e acabaram casando. E do casamento entre Gaia, a terra, e Uranus, o céu, nasceram 12 filhos. Estes filhos de Uranus e Gaia, eles eram fortes, imponentes, de estatura incrível. E eles receberam o nome de titãs. Pois bem, Urano, sua esposa e os seus filhos titãs, eles viviam numa parte de Paradise, um pouco afastada da cidade, da região onde ficava a cidade de Prata, num local que eles nomearam de Olimpo. Do Olimpo, os titãs governaram a Terra. Numa época que ficou conhecido como Era de Ouro, né? Nessa época, os seres humanos, eles viviam totalmente à mercê dos caprichos dos deuses gregos, que tinham a forma e, digamos assim, algumas das qualidades, né, humanas, tanto as boas como as ruins. E, de repente, Cronos, né, que era um dos titãs, filho de Uranus e Gaia, ele resolveu, né, talvez, eu não sei se ele leu alguma coisa a respeito de Lúcifer, se os dois se encontraram, bateram um papo, ou se ele ouviu boato, mas o fato é que Cronos também resolveu se revoltar contra o seu criador, que no caso também era o seu pai, Uranus. Então, ele, empossado da lança do destino, criada por sua própria mãe, a deusa Gaia, ele enfrentou o pai, ele o derrotou, castrou, né, o pai, pegou a trouxinha, né, do deus e arremessou no mar, tá certo? E diz que o sêmen dele era tão poderoso que quando tocou nas espumas do mar, deu vida a uma linda e maravilhosa deusa, que ficou conhecida como Afrodite, a deusa do amor. Afrodite foi a primeira deusa a pisar na Terra, isso há 10.000 anos, né? Atrás, né? Ela foi a primeira deusa a pisar na Terra. Depois, né, de ter castrado o pai, Cronos, ele aprisionou os titãs num local, né, um fosso que futuramente seria chamado também de inferno. E ele e os seus irmãos, né, reinaram, tá certo? Reinaram por um bom tempo sobre o Olimpo. Ele casou com uma das suas irmãs, né, a titã Reia, e com a Reia ele chegou a ter 6 filhos, né? Mas o fato é que Cronos, como o próprio nome já deve ter dado a entender, ele tinha domínio sobre o tempo. Então, ele voltou do futuro para o passado para contar para ele mesmo que um dos filhos dele, né, seria o responsável pela sua morte. Então, veja que ele próprio já era, né, meio dedo duro. Ele mesmo voltou e contou para... E aquela confusão. Mas quando se fala de Deus do tempo, né, a gente dá um tempo, porque são complicados mesmo. Mas o fato, que uns dizem que ele volta do futuro para avisar ele mesmo, outros dizem que foi um oráculo que falou para ele, mas o que se sabe
é que Cronos ficou tão preocupado em ter um fim parecido com aquele que ele tinha dado ao próprio pai, que ele resolveu devorar todas as suas crias. Pois é, ele pegava os bebês, jogava ketchup em cima, né? Esperava e engolia. Comia literalmente os filhos. Reia estava ficando traumatizada. Imagine o trabalho que dava parir um deus, né? Um titã, para depois o marido vir e devorar as crianças. Então, quando chegou no sexto filho, que ela chamou de Zeus, ela disse: não, não, esse aqui ele não vai comer, não. Eu tô de saco cheio desse homem, esse homem é um opressor, ele já passou dos limites, né? E eu vou salvar o meu filhote. Como é que eu vou fazer isso? Bom, ela era uma titã com poderes divinos. Então, ela usou a sua magia, o seu misticismo, para transformar uma pedra no formato do bebezinho. E aí ela foi, deu a pedra para o papai devorar. O papai, né, jogou ketchup e vupt, engoliu sem mastigar nem nada, nem percebeu que o que ele estava comendo era uma pedra e não uma criança. O fato é que o verdadeiro Zeus já tinha sido enviado para uma ilha, né, em Creta, onde ele seria cuidado, né, educado por uns demôniozinhos muito simpáticos chamados de dátilos. Quando Zeus cresceu, né, se tornou um titãzinho adulto, ele resolveu que era sua missão ir lá acabar com os desmandos que o papai Cronos andava aprontando, libertar a mamãe Réia e os irmãozinhos dele do jugo daquele opressor, né, que estava há muito tempo já no poder. Então, ele fez lá amizade com uns gigantes, né? E esses gigantes, eles tinham umas características bem interessantes. Eles se chamavam de centímanos. Os centímanos, eles tinham cada um 50 cabeças e 100 braços. Então, quer dizer, era muita mão na roda, né? Uma ajuda assim incrível. Se reunindo com os centímanos, Zeus partiu para uma batalha contra o próprio pai e venceu. Ele derrota Cronos, abre a barriga, né, abre a barriga do ditador divino e retira os seus 5 irmãos de dentro, né, do bucho do pai. E o Zeus, nessa época, já era meio safado, né? Se você entende de mitologia grega, você sabe que Zeus é um dos deuses mitológicos mais namorador que já existiu, né? Então, quando ele viu lá a irmãzinha dele, né, a Hera, ele já foi logo separando e disse: essa aqui é minha, né? E após, né, derrotar o pai, aprisionar os titãs e tudo, o que é que ele faz? O Cronos, o que é que ele faz? Ou, desculpa, o Zeus, ele se casa, né, com a sua irmã Hera, ele e os seus outros irmãos, né, e mais os filhos que ele tem, formam, tá certo, o que a gente chama de olimpianos, que foram um séquito de deuses que governou, né, principalmente sobre a Grécia e sobre vários outros povos daquela região ali, né, do mar Mediterrâneo, durante muito e muito tempo. Só que os gregos não foram os únicos deuses que atravessaram a barreira entre o Éden e Paradise. Então, outro deus que também atravessou foi Kéfera. Kéfera, ele acabou indo viver numa região da Paradise que se chamava Deserto de Dudael. Lá nesse deserto, ele criou uma imensa cidade dourada para que fosse lá seu e dos outros deuses que ele iria criar. Das suas lá nasceu Ra, né, o deus Sol, e Ra, se sentindo solitário, ele criou outros deuses, tá certo? Para poder governarem ao seu lado. Entre os deuses que Ra criou, né? Entre os deuses que Ra criou, nós tínhamos outro deus que atravessou foi Kéfera. Kéfera, quando chegou a Paradise,
resolveu habitar numa região conhecida como Deserto de Dudael. Lá, ele criou as imensas pirâmides e criou também a cidade de prata, que serviria de lá para ele e para seus filhos. De suas lágrimas, Kéfera criou Ra, que deveria reinar ao seu lado. Ra, sentindo-se solitário, criou seus irmãos, Maat, Nut e Tot, para lhe fazerem companhia. Depois ele casou-se com Nut e teve 5 filhos: Osíris, Ísis, Aroeres, Sete e Nefte. Do casamento de Sete e Nefte nasceu Anubis, o deus chacal. E esses ficaram conhecidos como os deuses egípcios, pois governaram durante muito tempo naquela região lá da África onde ficava o Egito. Não havia, assim, uma política de convivência entre os deuses da Cidade de Prata, os deuses do Olimpo e os deuses da Cidade Dourada. O que se sabe é que a Cidade de Prata só ficou sabendo a respeito da existência dos olimpianos quando Hermes, o deus mensageiro do Olimpo, chegou até a Cidade de Prata, 7.500 anos, né, a ser. Mas, depois desse contato inicial, os anjos da Cidade Prata, os olimpianos, e depois, né, os deuses da Cidade Dourada, que também passaram a serem conhecidos, trocaram entre si informações, conhecimentos, magias e rituais, e governaram sobre o mundo terrestre por muitos e muitos séculos. Cansado de governar, Kéfera saiu pelo meio do deserto e sumiu nas areias do deserto. E o seu filho Ra acabou assumindo o governo da cidade dourada no seu lugar. Mas se você pensa que estes foram os únicos deuses que atravessaram a fronteira entre o Éden e o Paradísia, não foi mesmo. Se você quer saber quem foram os outros, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para poder receber a segunda parte deste vídeo. Se você gostou, curte e compartilha para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. No nosso próximo encontro, continuaremos desvendando o mundo de trevas RPG. Não perca. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Mas se você pensa que estes foram os únicos deuses que atravessaram a fronteira entre o Éden e o Paradísia, não foi mesmo. Se você quer saber quem foram os outros, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho